Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos continuar a falar sobre a missa passo a passo, como rezar melhor na missa, e vamos falar das orações que se seguem ao anúncio do mistério da fé. E, portanto, terminam com a doxologia final, esse louvor final, quando o sacerdote diz por Cristo, com Cristo, em Cristo, etc. E a primeira parte, a primeira oração, é chamada anamnese, lembrança, memorial, em certo sentido, que obedece ao seguinte: o mistério da fé, que acabamos de proclamar, não é? E de adorar durante a consagração, é demasiado grandioso, precisamos de tempo para nos compenetrarmos, e estas duas orações seguintes, mais ou menos, duas ou três, mas cumprem esta finalidade, facilitar um bocadinho melhor a compreensão dos mistérios que estamos a contemplar ou a tentar contemplar. E explicita um bocadinho mais alguns aspectos deste mistério. Então, a anamnese, ou memorial, é uma oração que identifica o que está a acontecer na missa, fazer isto em memória de mim. E o sacerdote dirige-se ao pai para dizer que está a ser fiel ao mandato do filho. Não é que o pai necessite ser informado, mas a nós faz-nos bem proclamar em voz alta a nossa participação neste sacrifício. Na oração Eucarística 3, esta parte, a anamnese, diz assim: celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, de sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. As outras orações eucarísticas são palavras diferentes, mas a ideia é a mesma, é um memorial dos grandes mistérios da paixão e morte e ressurreição de Nosso Senhor. E a seguir há uma outra oração, chamada oblação, oferenda, em que expressa como na missa temos a honra de oferecer ao Pai o que Jesus ofereceu na Sexta-feira Santa, o próprio Jesus. Na Instrução Geral do Missal Romano, ao referir-se a esta breve oração, chamada oblação, diz assim: neste memorial, a Igreja, de modo especial aquela que nesse momento e nesse lugar está reunida, ofereça a Deus Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. E depois explicita: a Igreja deseja que os fiéis não somente ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se também a si mesmos. E por Cristo Mediador se esforcem por realizar de dia para dia a unidade perfeita com Deus e entre si, até que finalmente Deus seja tudo em todos. Esta é uma ideia também muito bonita, que é, muito bem, estamos a manifestar que oferecemos o próprio Cristo, mas nós queremos unir-nos a este sacrifício. O Papa Bento XVI recordou em diversas ocasiões que, em certo sentido, a Eucaristia convida-nos a incluir-nos nessa ofrenda que Jesus faz de si mesmo ao Pai. Arrasta-nos para a sua ofrenda. Portanto, não se trata simplesmente de estar como que de fora a contemplar o que está a acontecer ou a tentar perceber o que está a acontecer, mas é uma altura boa para sentir-nos atraídos para esse amor deslumbrante de Jesus. Não é? Eu, Senhor, eu também me quero oferecer a minha vida, também quero estar nas tuas mãos. Mais uma vez, temos que encontrar maneiras de não ficar como espectadores. E a atuoso participados, a participação, digamos, viva, não é? E ativa, é sobretudo um movimento de oração íntimo, pessoal, nosso. Nós queremos viver o que o sacerdote está a dizer em voz alta. Na oração eucarística primeira, chamada no cânon romano, logo a seguir a esta digamos, a oblação, faz referência a diferentes sacrifícios da antiga lei, em concreto protagonizados por três homens santos, não é? Abel, Abraão e Melquisedeque. E diz assim a oração:
Olhai com benevolência, agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Em certo sentido, o sacrifício de Abel, Abraão e Melquisedeque prefiguram o sacrifício de Cristo e sugerem modos como podemos unir-nos a este sacrifício. Por exemplo, com Abel podemos reforçar o desejo de dar a Deus o nosso melhor e, além disso, com boa vontade, não dar o que sobra, mas enfim, o que realmente temos de mais valioso, queremos uni-lo ao sacrifício de Jesus. Com Abraão, pois toda a família humana foi abençoada neste seu sacrifício incondicional de oferecer o filho tal como Deus lhe tinha pedido, como cheio de confiança em Deus, com certeza de que Deus o poderia ressuscitar. Também somos convidados a não colocar condições àquilo que oferecemos a Deus Nosso Senhor. E Melquisedeque é uma figura super misteriosa, que não podemos falar agora aqui, mas é muito interessante, que oferece um sacrifício de pão e vinho, em certo sentido anuncia ou prefigura esse sacrifício que estamos a oferecer na missa, e ao mesmo tempo era um sacrifício de ação de graças, não é? Podemos reforçar também, se nos lembrarmos do encontro de Abraão com Melquisedeque, o desejo de dar graças a Deus. Em algum momento da oração eucarística, logo a seguir, temos a chamada epiclese de comunhão. Portanto, a epiclese, eu lembro-me, é uma evocação do Espírito Santo. A primeira epiclese da consagração é aquela em que invocamos o Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Aqui invocamos o Espírito Santo, com modalidades diferentes, consoante a oração eucarística, para que nos transforme a nós. A oração eucarística terceira diz o seguinte: o Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, etc. Não é? Portanto, há um pedido para que o Espírito Santo nos transforme. Se antes tínhamos dito que queríamos unirmos-nos ao sacrifício de Jesus e sermos arrastados nessa oblação de si próprio, aqui pedimos ao Espírito Santo que nos alcance essa graça, né? Que não fiquemos passivos, que desejemos realmente unir-nos a Jesus. E temos também, ainda dentro desta oração eucarística, as intercessões. Vamos pedindo pela Igreja, aqui pede-se explicitamente pelo Papa, pelos bispos, muitas vezes pelas as pessoas que estão na Igreja, que estão vivos, não é? Na oração eucarística 1 é noutro momento que se pede pelos vivos, mas também a oração pelos defuntos. Na oração eucarística 4, que é uma oração muito bonita, assim de confecção um bocadinho mais, de elaboração um bocadinho mais recente, mas chega um momento em que se pede, e este ajuda-nos a ter o coração grande, não é? Pede-se por todos, não é? Pede-se por o Papa, pelos bispos, os ministros sagrados, os membros dessa Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Rezamos por toda a gente. A Igreja convida-nos a ter o coração grande como o de Nosso Senhor. O que é que nos é pedido aqui? Que rezemos, que peçamos mesmo, né? Que a nossa vontade seja pedir, unir-nos ao sacerdote para pedir por toda a Igreja e por todos os que estão a caminho. Na audiência de 7 de março de 2018, o Papa dizia o seguinte, isto para dar uma visão global de todo este momento orante da missa. Nas catacumbas, a Igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, de braços largamente abertos em atitude orante. Como Cristo, que estendeu os braços na cruz, assim, por Ele, com Ele e nele, a Igreja se oferece e intercede por todos os homens. A Igreja que ora, a Igreja orante. É bom pensar que a Igreja ora, reza. Há um trecho no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava no cárcere, no qual a comunidade cristã diz: orava incessantemente por ele. A Igreja que ora, a Igreja orante. E quando vamos à missa é para fazer isto, fazer a Igreja orante. Portanto, embora somente o sacerdote esteja com os braços abertos, vale a pena lembrar que estamos com os braços abertos, como Cristo na cruz, em atitude de oração, oração corporal. Ninguém fica esquecido
das orações da Igreja, como dizíamos antes. Por fim, o Papa Bento XVI também dizia uma coisa muito engraçada, que às vezes nas orações eucarísticas, ao rezar pelos defuntos, pode-se rezar por esta ou aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas antes da missa pedem ao sacerdote rezar por essa intenção, a intenção dos defuntos. Mas o Papa acrescenta: se eu tiver uma pessoa, parentes, amigos que estão em necessidade ou passaram deste mundo para o outro, posso nomeá-los neste momento, interiormente e em silêncio, ou escrever para que o nome seja pronunciado pelo sacerdote. Padre, diz o Papa, quanto devo pagar para que o meu nome seja dito? Nada. Entendestes isto? Nada. Não se paga a missa. Ela é o sacrifício de Cristo, que é gratuito. A redenção é gratuita. Se quiseres, fazes uma oferta, mas não se paga. Portanto, teríamos ocasiões para entender bem o que são os estipêndios, mas ficamos por aqui. E por fim, a doxologia final, aquela oração de por Cristo, com Cristo, em Cristo, etc., que é usada desde o século II, que termina com o grande Amém, o grande Sim, por parte da Assembleia. Santo Agostinho dizia que é como a assinatura do povo a toda a oração proclamada pelo sacerdote. Lembra-se, por exemplo, o episódio do livro de Neemias, em que depois da leitura de Esdras, todo o povo exclamou Amém, Amém. E na liturgia celeste, os anjos e os santos gritam Amém, no livro do Apocalipse, como se gritassem um grande sim. Eu não diria um grande yes, né? Mas é um grande sim a tudo o que acaba de ser rezado. A doxologia, com a expressão trinitária, tem raízes bíblicas, né? Portanto, fala-se de Cristo, e do Pai e do Espírito Santo, e expressa a natureza trinitária do nosso louvor durante a missa. Queremos oferecermos por Cristo, com Cristo, em Cristo. Também é uma ocasião muito bonita quando o sacerdote leva a patena com a hóstia e o cálice para lembrarmos-nos é um gesto de como que estamos por cima, não é, da natureza, e eu quero unir-nos, quero estar unido a Deus, não é? Quero, através de Jesus. Eu queria só terminar com as palavras ainda do Papa Francisco, desta mesma audiência, e que explica que esta oração resume as 3 atitudes. Primeiro, aprender a dar graças, sempre em todos os lugares, e não só em determinadas ocasiões. Segundo, fazer da nossa vida um dom de amor, livre e gratuito. Terceiro, fazer comunhão concreta na Igreja e com todos. Portanto, esta oração central da missa educa-nos aos poucos a fazer de toda a nossa vida uma Eucaristia, isto é, uma ação de graças.